Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui esta noite. Tivemos alguns incidentes pelo caminho, mas chegamos para a glória de Deus. O Senhor me levou para uma passagem e eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração do seu povo. Livro de Marcos. Quero assim me distanciar um pouco do tema, mas quero ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Livro de Marcos, capítulo 5. Nós iremos ler alguns versículos da palavra de Deus. E eu sei que a sua palavra irá alimentar a nossa alma. Capítulo 5 e o versículo 25 também. Vamos começar do 25, que assim diz a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, se puder. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele já tem falado de várias formas. É notório a presença de Deus aqui neste lugar. E eu sei que Deus ainda tem uma porção para nos entregar nesta noite. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, ele foi escrito aos romanos e ele é designado sinótico, porque juntamente com Mateus e Lucas, apresenta uma narrativa similar entre as histórias que são contadas neste livro, neste Evangelho. E o livro de Marcos tem como tema central retratar a Jesus como aquele que opera milagres, como aquele que é profeta e como aquele também que é o Messias. Se o teclado puder me acompanhar, eu agradeço. Então o livro de Marcos, ele é completo em falar sobre Jesus. Alguém cujos feitos e palavras o estabelecem como o Filho de Deus. Mas também observamos nos capítulos que foram escritos no livro de Marcos, que existe uma característica sobre Jesus, existe uma característica sobre aquele a quem é mencionado, e que não podemos colocar esta característica sobre qualquer uma outra pessoa, porque é pertencente apenas a ele. Percebemos que Marcos evidencia a autoridade de Jesus. Diga comigo, por favor, autoridade. Não, diga mais forte, hoje é encerramento. Eu sei que desde ontem você está aqui dando glória e aleluia, mas hoje é dia de festa. Lá em Pernambuco, eu sou de lá, meu pastor Roberto José dos Santos e a irmã Iraci, minha coordenadora. E lá nós temos um linguajar, sabe? Quem é de Pernambuco vai entender essas coisas. E lá a gente disse que mulher ela não fala, mulher ela grita. Vocês entenderam, né? Então diga comigo, por favor, a autoridade de Jesus. E aos longos dos 16 capítulos do Evangelho de Marcos, observamos que ele descreve muito bem esta autoridade que é dada apenas a Jesus Cristo. No capítulo 1 e o versículo 25, se você puder acompanhar, nos mostra que Jesus
tem autoridade sobre os demônios em Cafarnaum. Jesus entra naquela cidade e quando ele entra, no versículo 22, diz a Bíblia que Jesus Cristo ensinava com autoridade na sinagoga. Mas estava ali um homem com um espírito imundo e que exclamou dizendo, versículo 24, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Nas minhas palavras, era como se aquele homem estivesse diante de Jesus e dissesse assim: quem és tu para fazer alguma coisa? Quem és tu para vir aqui e expulsar demônios? Que doutrina é essa? Quem é esse que tem autoridade e ordena e os espíritos lhe obedecem? Porque Jesus, tomado de uma autoridade, no capítulo 1 e o versículo 25, diz a Bíblia Sagrada que Jesus, diante daquele homem, chega diante dele, repreende e com autoridade ele diz: cala-te e sai dele. A autoridade de Jesus é demonstrada, é evidenciada quando ele está diante dos demônios que estavam naquele homem em Cafarnaum. Mas no capítulo 2, no versículo 1 ao 5, Jesus também mostra a sua autoridade diante do paralítico que estava em Cafarnaum. E ele mostra a sua autoridade de perdoar pecados. Era tanta gente que se apertava para ver quem era aquele que estava na cidade. A casa estava tomada de pessoas, mas existiu um que, não conseguindo entrar, destelharam aquela casa, foi conduzido sobre o telhado e viu, e estava Jesus ali naquela casa. E Jesus, tomado de autoridade, vendo a fé daquele paralítico, no versículo 5 ele vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, Marcos continua demonstrando nos capítulos a autoridade de Jesus. E agora, no capítulo 3, quando ele entrando outra vez na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirradas. No versículo 3, Jesus diz: levanta-te e vem para o meio. No versículo 5, o mesmo Jesus vai dizer: estende a mão, homem. E o homem estendeu a mão. E sabe o que aconteceu? A autoridade de Jesus foi evidenciada de novo. Porque quando o homem estendeu a mão, a sua mão foi restituída. Mas o que é mais interessante é porque no capítulo 3, existia ali alguns que diziam que não poderia existir milagre no sábado. Existiam algumas pessoas que diziam que a autoridade de Jesus Cristo estava subordinada ao dia. Mas não sabia ele, não sabiam eles, que Jesus tem toda a autoridade. E naquele momento, quando Jesus, ele cura a mão daquele homem, sabe quem pode fazer isso? É quem tem autoridade. Sabe quem é que pode quebrar leis? É quem tem autoridade. Sabe quem é que pode quebrar protocolos? É quem tem autoridade. Sabe quem é que pode quebrar sentenças faladas e ditas pelo homem? É quem tem autoridade. Jesus tem autoridade e mostra para mim e para você que quando ele quer fazer, ele quebra a lei, ele quebra protocolo, ele quebra a ordem, ele quebra a sentença, porque a autoridade pertence a ele, para ele. Em todos os dias, não existe protocolo ou lei que o homem possa estabelecer que aquele que tem autoridade não possa quebrar. E eu já posso te dizer nesta noite, ele opera no sábado, ele opera no domingo, ele opera na segunda, ele opera na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa, porque aquele que tem autoridade, ele faz quando ele quer. Você pode levantar a mão aí onde você está, porque hoje é domingo, e se Jesus quiser fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida, ele faz. Não importa quanto tempo esteja pedindo, se ele quiser fazer, ele faz. Porque ele não está subordinado à lei do homem. O poder pertence a ele e a mais ninguém. No capítulo 4, continuando, no versículo 39,
Agora, Jesus Cristo mostra sua autoridade sobre as forças da natureza. Em meio a uma grande tempestade que se levantava, Jesus estava dormindo. O mar estava revolto. A tempestade estava muito grande. Mas Jesus, que tem autoridade, estava no meio da tempestade também. Ele estava dormindo, mas despertando, ele repreende o mar e o vento, dizendo: cala-te, mar, e aquieta-te, vento. Alguém sem entender pergunta: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu já posso te dar uma notícia nesta noite. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, ele já chegou aqui nesta noite. Eu acho que você não entendeu, mas eu vou repetir. No mínimo, se você entender, você vai dar no mínimo uns 3 glórias. Aquele que acalma o vento e aquieta o mar, já está aqui nesta noite. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, por favor, olhe para ele, olhe para ela. Diga para ele: o que aquieta o vento e acalma o mar, já está aqui. Você crê? Você crê nessa noite? Abre a boca, você tem liberdade para adorar aquele que tem autoridade. Fazer o que, meu filho? Só para quem tem autoridade é quem faz essas coisas. Não importa se o mar está revolto, não importa se a tempestade se levanta. Quando aquele que tem autoridade chega, o mar tem que ouvir a sua voz e o vento tem que obedecer a sua ordem. No capítulo 5, no versículo 2, Marcos continua mostrando. Quando Jesus chega agora na cidade de Gadara, existia um demoniado que estava naquela cidade. Jesus chega e coloca o pé naquela cidade. E saindo ele do barco, versículo 2, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender. Existia um homem ali atormentado na cidade de Gadara. E diz o texto que nem cadeias, nem grilhões eram suficientes para prendê-los. Eram como se fosse nada. Ele vivia nos cemitérios, atormentado. Mas no versículo 6 diz o texto que quando Jesus coloca o pé naquela cidade, não precisou Jesus, que tem autoridade, chegar perto dele. Porque no versículo 6 vai dizer: e quando viu Jesus ao longe, foi de longe, viu? Não foi de perto não. Correu e o adorou. É interessante, porque o texto é muito claro em dizer que não precisou Jesus estar diante dele, mas de longe, aquele que era endemoniado viu Jesus. E todos aqueles demônios, no versículo 12, lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos. Sabe o que isso quer dizer? O Espírito Santo disse ao meu coração: diante da autoridade de Jesus, até os demônios reconhecem a autoridade que ele tem e precisam bater em retirada. Quando ele chega, até os demônios têm que bater continência para aquele que tem autoridade. No capítulo 15, depois que tudo isso acontece, quem antes vinha, aquele endemoniado, sendo possesso pelos demônios diante da cidade, agora precisava ver. Versículo que está aí no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí aqui, o Espírito Santo disse ao meu coração: existem muitos que podem estar precisando de libertação, que talvez a sociedade muitas vezes despreza, humilha,
Mas existe um que tem autoridade para entrar e libertar. E este está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus me ordena a falar desta noite que existe libertação nesta noite. Quem antes talvez visse alguém que não estava em perfeito juízo e atormentado e julgado pela sociedade, aquele que tem autoridade está dizendo: eu entro e faço nova criatura. Eu entro e transformo a vida. Eu entro e escrevo uma nova história. Eu entro e aquele que antes era julgado, alguém vai precisar ver sentado, vestido e em perfeito juízo. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está falando nesta noite, mas Deus está entrando com libertação na casa de alguém. Não, eu acho que você não creu. Levanta a mão em nome de Jesus. Levanta a mão mais alto que você puder. Porque aquele que tem autoridade está dizendo nesta noite: eu tenho autoridade para entrar e libertar. Eu tenho autoridade para entrar e mudar a história. Eu tenho autoridade para libertar e trazer paz à vida de alguém, em nome de Jesus. Eu não sei se você segura essa palavra, mas Deus está aqui e eu quero te dizer, debaixo da autoridade do Espírito Santo, Deus está entrando com libertação. 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 Meu Deus, libertação. Eu não sei se você crê, mas aquele a quem é o motivo das tuas orações há muitos anos, Jesus Cristo está dizendo: vai entrar por essas portas, vai ficar sentado, vestido e em perfeito juízo. Alguém já olhou e já disse que não tinha mais jeito. Alguém já olhou, já vasculhou a vida e disse assim: para esse aí, só o cemitério. Mas Jesus nessa noite está dizendo: eu estou indo ao encontro de alguém e estou entrando com vida. Eu estou entrando com vida. Em nome de Jesus, segura na mão dessa pessoa que está aí do teu lado, pelo amor de Deus. Se for confortável para você, mas o Espírito Santo de Deus está na casa e Ele está dizendo: eu estou entrando com vida. Vida, vida, vida. Alguém disse que o enterro já estava agendado, mas Jesus está dizendo: eu estou entrando com vida. Você crê? Você crê nisso? Em nome de Jesus, abre a tua boca nessa noite, porque enquanto você está aqui, Deus está fazendo a obra de libertação na vida de alguém. Existe uma graça de Deus sobre nós aqui esta noite, e Ele está dizendo: nada está perdido. Nada está perdido, ainda há esperança para o homem. Ainda há esperança para o jovem. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida, abre a boca. Tem vida. Tem vida. Tem vida, em nome de Jesus. Estende a mão para o lado da tua casa agora, pelo amor de Deus. Meu Deus, foi uma luta tão grande para você chegar aqui hoje. Só Deus sabe o que você deixou lá. Mas Jesus está dizendo: eu estou entrando na casa. Adora. Eu estou entrando na mente de alguém. Eu estou entrando no coração de alguém e estou quebrando. E alguém vai precisar ver, porque eu vou quebrar. Vou quebrar, mas não vai se perder. Eu vou refazer. Olha como Deus está entrando no lar de alguém e está dizendo: quando você chegar em casa, você vai entender aquilo que eu estou falando contigo aqui. Meu Jesus, em nome de Jesus, levanta a tua mão mais alto que você puder agora. Existe uma obra de Deus aqui esta noite. O diabo pensou que iria entrar na mente de alguém e ia fazer festa. Mas Jesus, aquele que tem autoridade, levanta a mão em nome de Jesus. Aquele que tem autoridade está dizendo: eu estou entrando na mente de alguém agora.
e estou refazendo. E tu estás entendendo aquilo que eu estou falando contigo. A vida de alguém estava de cabeça para baixo. E tu chegastes aqui esta noite dizendo isso. Mas eu que tenho autoridade estou a te dizer: olha como eu vou fazer na vida de alguém. Abre a boca em nome de Jesus agora. Abre a boca, porque Deus está desfazendo trabalhos que foram preparados para a vida de alguém. Olha como Deus está despedaçando correntes. Olha como Deus está despedaçando correntes. Vai ter libertação, vai ter libertação. Vai ter libertação. Vai ter libertação. Vai ter libertação. Se prepara para fazer o culto. Se prepare para fazer o culto. Eu não vim de tão longe para emocionar você, mas eu estou debaixo de uma autoridade dada por Deus para te dizer: tem libertação. Tem libertação. Tem libertação. Eu não vou parar enquanto você no mínimo não der 10 glórias aqui. Porque Deus está fazendo armadilhas que foram preparadas para alguém. Armadilhas preparadas. Aí Deus está dizendo: alguém vai precisar ver, sentado, vestido e em perfeito juízo. Mas no capítulo 6, Jesus também mostra a sua autoridade sobre as leis da física. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes e ainda anda por cima do mar. Sabe o que é isso? A física não vai explicar. A história não vai explicar. A matemática não vai explicar. Mas no capítulo 5, Jesus deixa a sua autoridade em 3 ocasiões: sobre os demônios de Gadara, sobre a enfermidade da mulher do fluxo de sangue e sobre a morte da filha de Jairo. A narrativa dessa mulher, que sofria 12 anos de uma hemorragia, está nas entrelinhas dessa história. E observamos algumas diferenças entre ela, entre o clamor da mulher e o clamor de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Sabe quem era a mulher? Uma excluída da sociedade. Jairo era conhecido pelo seu nome. Existia muitas pessoas que conheciam Jairo na cidade. Sabe quem era a mulher? A mulher era conhecida pela sua condição: mulher do fluxo de sangue. Jairo era rico e bem visto, mas a mulher era isolada e agora sem recursos, porque tudo quanto tinha, já tinha perdido tudo. Aí aqui Jesus Cristo me disse algo: não importa o nível, não importa a posição, não importa quantos zeros você tem na sua conta bancária, não importa o número de seguidores que você tem no seu Instagram. Nos pés de Jesus é todo mundo igual. Eu vou dizer de novo: tem pessoas que têm um nome muito conhecido na sociedade e pertencem a uma família muito influente, mas diante de Jesus não importa qual é a família ou qual é o sobrenome que você carrega, diante dele é todo mundo igual. Porque quando ele chega, o peso do nome é o dele, não é o meu e não é o seu. Não importa se você está estampado num cartaz, diante dele a autoridade é dele, não é de mais ninguém. Porque tem pessoas que se pudesse nem andava, flutuava. Tem pessoas que se acham tanta coisa. Tem pessoas que se acham com uma autoridade tão grande aqui na terra. Isso é porque não conheceu Jesus ainda. Porque quando ele conhecer vai entender que o peso do nome é o dele. E eu te provo isso, sabe por quê? Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Escuta, é o seu nome. Sabe qual é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu não paro enquanto você pelo menos não levantar a mão. Onipotente, onisciente, onipresente, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Não, acho que você ainda não entendeu. O leão da tribo de Judá, aquele que é, aquele que era
aquele que será para todo sempre. É Ele, o seu nome, Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer mais. Não só é o peso do nome que é o dele, não. A posição que fala mais alto também é a dele. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3 está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, com 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, escuta, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo. Meu Deus, Santo, que é santo, está na casa. Santo, abre a boca. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo. 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 E não existe ninguém maior do que Ele. A mulher no capítulo 5, depois de tantas lágrimas e tantas tentativas frustradas, precisava experimentar agora, escuta isso, da autoridade de Jesus. Só que a mulher, ela precisava experimentar essa autoridade na área física e na área emocional. No versículo 27, observe o texto, que ela veio por detrás de Jesus. Ela não se apressou em tocar primeiro, ela se apressou em tocar. Era uma oportunidade única. Afinal, quem expulsava demônio estava passando por ali. Quem curava estava passando por ali. Quem fazia milagre estava passando por ali. Ela conhecia o cenário de impossibilidades. Ela conhecia o que era solidão. Ela já sabia o que era diagnóstico ruim. Ela conhecia o que era desprezo e humilhação. Ela conhecia o que era falta de amigos. Mas nesse cenário improvável, estava passando um que não conhecia o que era impossibilidade. Não conhecia o que era falta de recursos. Não conhecia o que era humilhação pelos homens, porque ele estava acima dos homens. Estava passando um no cenário de caos, que tinha autoridade para reverter a situação e mudar o cenário. Em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está aí do teu lado, por favor. Olha bem dentro dos olhos dela. Olha bem dentro dos olhos dela, dos olhos dele. Olha, por favor, por favor. Olha como ela está linda. Ela veio hoje, ela se arrumou todinha. Colocou a farda dela. Colocou o melhor perfume. Mas só Jesus sabe qual é o cenário desta pessoa que está do seu lado. Olhe para ela. Olhe para ela. No mínimo ela vai te dar um sorriso. Mas só Deus sabe o que é que tem por trás desse sorriso. Coloca a mão por cima dela agora, por favor. Chama ela para perto de você. Chama ela para perto. Chama ele para perto. E diga assim, bem no ouvido dela. Diga assim, bem no ouvido dele aí também. Aquele que tem autoridade está entrando no cenário de caos hoje. Olha como o Espírito Santo está falando com alguém.
E Ele está dizendo: tu estás conhecendo o cenário improvável, mas eu estou entrando no teu cenário agora. Isso é só para quem crê. Quem não crê não precisa se preocupar. Mas quem crê, eu queria que pelo menos você levantasse a tua mão, uma das tuas mãos, só uma. Levanta uma das tuas mãos. Porque o Espírito Santo está começando a passear em nosso meio. E Ele está dizendo: você já conheceu a impossibilidade, mas eu não conheço. Jesus está dizendo: você já conheceu o que é humilhação, mas eu não conheço. Você já conheceu o que é solidão, mas eu estou entrando no teu cenário agora. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e começa a glorificar a Jesus. Porque aquele que tem autoridade está dizendo: eu entro no meio da guerra junto com você. Abre a boca. Abre a boca, porque enquanto você glorifica, Jesus Cristo está te dizendo: tire a dúvida do coração, porque eu sei que a tempestade estará alta, mas eu estou dizendo: eu tenho controle sobre a tempestade. Eu sou especialista em mudar cenário. Olha como Deus está tocando o coração de alguém agora. Você conheceu que é diagnóstico ruim por esses dias, mas aquele que tem autoridade para mudar diagnóstico está aqui. Você crê? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Agora fica de pé glorificando. Em nome de Jesus. Fica de frente para essa pessoa que está aí do seu lado, por favor. Isso. Fica de frente para ele, fica de frente para ela. A pergunta de Jesus nessa noite é: o que queres que eu seja no teu cenário? Onde tu queres que eu mostre a minha autoridade? Você está diante dele agora. Jesus Cristo te pergunta: qual é o cenário que você quer que eu mude? Mesmo enferma, mesmo sem forças, a mulher do fluxo de sangue sabia que precisava ir ao encontro de Jesus. Ela toca. E imediatamente ela sentiu do seu corpo estar curada. Na cama, para toda ação existe uma reação. Quem toca no mestre, quem toca no mestre, quem tem encontro com aquele que tem autoridade, não permanece do mesmo jeito. Quer ver reação? Toca nele agora. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão, por favor, no coração dessa pessoa que está aí do teu lado. Isso. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos nesse momento. E começa a falar para ele. Começa a dizer a ele aí: qual é a tua impossibilidade? Aonde é que está o que você não consegue mudar? Toca nele, toca nele, toca nele aí. Ela prostrou-se e falou toda a verdade. Alguém que está do teu lado pode não conhecer a história, mas aquele que te conhece por dentro e por fora está aqui nessa noite. Abre a boca. Abre a boca nesse momento e começa a falar com ele. Porque aquele que não conhece o que é frustração está passando e está dizendo: você pode até ter se frustrado, mas nessa noite eu tenho mudança de cenário. Olha como Deus está falando ao coração de alguém. Ao pronunciar no versículo 34, Jesus Cristo disse: filha, Jesus está te chamando de filha.
Filha, filha. Alguém não conhece, mas Deus conhece. Alguém não viu as tuas lágrimas, mas Deus viu. Alguém não sabe da história, mas Jesus está aqui, está dizendo: eu conheço toda a tua história. Abre a boca nessa noite. Abre a boca nessa noite. Continua com a mão no coração dela. Jesus Cristo está começando a tocar. Toca nele. Toca nele. Abre a boca nessa noite e começa a dizer qual é o cenário. Porque Jesus Cristo está entrando e está dizendo: filha, minha filha, minha filha. Ao pronunciar a palavra filha, Jesus devolve àquela mulher identidade e liberdade. Meu Deus. Jesus está dizendo nessa noite: você não é mais uma, você é a minha.